Boa noite.
Pessoal, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos fazer uma revisão da prova, certo? Da primeira prova. Deixa eu ver aqui. Pronto, a primeira prova. A primeira questão da primeira prova foi a seguinte, né? Quais das seguintes questões são verdadeiras ou falsas? Justifique sua resposta. Certo? A parte A. A negação da proposição Davi era mais baixo que Golias é a proposição Davi era mais alto que Golias? Essa é a parte A. Nessa parte A, vamos lembrar a lista de exercícios, tá? A primeira lista de exercícios. Vamos lembrar aqui. Tira aqui. Vamos lembrar aqui a primeira lista. Esta é a primeira lista de exercícios, tá? Boa noite, professor. Boa noite. A4. Observe aqui a 4. Essa é a primeira lista de exercícios, tá? A4. Considere a proposição P. Davi era mais baixo que Golias. A parte B, que representa? Nesta parte B. Nesta parte B. Se P e Davi era mais baixo que Golias. A parte B, que representa? E comparação de uma pergunta. Uma proporção. A negação, né? Claro. A negação de Davi era mais baixo que Golias. Davi era mais alto ou da mesma altura que Golias. Entendeu? Essa é a negação. Então, na prova, eu coloquei isso, né? Observe aqui. A negação da proposição Davi era mais baixo que Golias é a proposição Davi era mais alto que Golias? Verdadeiro ou falso? Falso. Pronto. A parte A é falsa. Professor, por que maior ou igual? Não entendi. Olha, quando eu resolvi a lista de exercícios, né? Foi na revisão de aula, né? Eu falei aqui, tenha cuidado aqui com a negação de P, né? A negação de P, Davi era mais alto ou da mesma altura, né? Que também é a negação, né? Aparece aqui a disjunção, né? Entendeu? Aqui aparece aqui. Davi era mais alto ou da mesma altura que Golias. Certo? A gente viu isso na revisão, não? Então é como se uma contradição ou uma proposição tivesse duas contradições? Não, porque é ou, não? Porque Davi era mais... Imagina, você tem duas pessoas. Certo? São pessoas, não? Por exemplo, Marcelo é mais baixo que Marcos. É uma proposição. Pode ser verdadeiro ou falso. Quem seria a negação disso? Marcelo é mais alto ou da mesma altura, não? Entendeu? Ou da mesma altura. Porque pode ser da mesma altura, né? Entendi. Entendeu? Por isso que eu Isso coloquei foi a primeira questão da prova, né, professor? Isso. Eu pensei que você tinha analisado a lista de exercícios, né? Essa é parte da lista, não? A parte A. Certo? A parte B, a expressão 8 é primo, ou 0,0001 é um número pequeno. É uma proposição? Falso. Por quê?
Porque aquilo ali não é proposição. Depois do ou, não é proposição. Claro. Agora, é importante, nesta parte daqui, não? Por exemplo, tem alunos que falam assim, professor, esta parte na prova, não? A parte B é falsa. Por quê? 8 é primo, não é uma proposição. Será que isso justifica que não é uma proposição? Mas aí ele colocou, a parte B é falsa porque 8 é primo não é uma proposição. 8 é primo, claro que é uma proposição. Esse primeiro é. Entendeu? Isso vai ser proposição. Isso não justifica que seja falso. Entendeu? Então, você tem que justificar a sua resposta. Não é só falar que é falso, né? Nessa parte ele estava errado, né? Certo? Então, a B é falso porque 0,0001 é um número pequeno, não é uma proposição. Tá? Esta parte aqui não é uma proposição. Certo? Tem a ver também com a lista, não? Não sei se vocês lembram. Onde que era aqui? Tinha uma... Aqui, não? Lembram a Jota? A baleia é um mamífero. O Davi era baixo, né? A gente discutiu na revisão, né? Que este daqui não é uma proposição. Tudo bem, este daqui é uma proposição, mas este daqui não é uma proposição. Davi era baixo, né? Eu só troquei isso daqui por 0,01, sendo um número pequeno. Mas será o mesmo análise, não? Então não vai ser uma proposição. Certo? A parte C. É verdade que a recíproca, não, da proposição, se a Terra é redonda, então gira em torno do Sol. É a proposição. A Terra gira em torno do Sol, então a Terra é redonda. Verdadeiro e falso. Por quê? A recíproca é inverter a ordem, né? Que foi apresentada. Isso. Tem muita gente que falaram que é falso, mas colocaram aqui, acho que aqui foi a negação. Foi, então, eu fiz essa porcaria. Que raiva. Entendeu? Não, inclusive, não sei se foi você que... Foi uma pecatinha, professor. Fui eu mesmo. Alguém botou, não? Se P, então Q? A recíproca vai ser Q, então P. Eu botei que era petateiro, meu Deus, não acredito. Entendeu? Aí quando eu fui analisar, eu disse, mas que botou um não aí? Entendeu? Fui eu mesmo que falei com o senhor no WhatsApp. Falta de atenção, mas é assim mesmo, acontece. Entendeu? Esse foi o erro, não? Certo? Pronto, essa é a primeira questão. Cada parte A, B, vale um ponto, tá? Essa parte são 3 pontos. Aqui. A segunda questão é a seguinte, não? Sendo P, Q e R proposições... Professor, estão pedindo para repetir a A. Certo. A primeira questão. Mas que parte tudo? A, B e C? Ela falou só a A. A parte A. A parte A, olha, essa é uma questão da lista. Observe que a lista, a primeira lista, é a primeira lista ainda, são 3 listas, hein? Ninguém perguntou nada no WhatsApp quando eu perguntei alguma dúvida, não? Mas eu fiz revisão, não? Ainda falei dessa parte daqui. Observe aqui a 4. P vai ser a proposição. Davi era mais baixo que Golias. A parte B representa a negação de P. Certo? Davi era mais alto ou da mesma altura que Golias. Essa é a negação de P. Certo? Isso é negação. Certo? Por isso que eu perguntei aqui, não, na parte A. A negação da proposição. Davi era mais baixo que Golias.
é a proposição Davi era mais alto que Golias? É falso, né? Certo? Ficou claro? É como eu falei agora, não? Se você conhece, se você tem duas pessoas, não? Certo? Deixa eu ver aqui. Por exemplo, Marcelo era mais baixo que Francisco, por exemplo. Qual seria a negação? Marcelo é mais alto que Francisco ou da mesma altura, não? Pode ser iguais, não? Entendeu? Está faltando a outra parte, ou, não? Certo? Não vai ter, claro, todo aluno tem direito a uma reposição, tá? Certo? Todo aluno. Só uma prova pode repor. A data da prova é a data da reposição. Já está tudo programado já. Tem a data da primeira prova, a segunda prova, a terceira prova e a reposição. Professor, eu posso perguntar um negócio? Pode perguntar. No caso, a presença, a questão de presença, de estar presente, o senhor só bonifica no final, né? Quando for para a média final. Sim, eu vou analisar depois a presença, também é importante. Uhum. Pronto, tá certo. Obrigada. Certo? Então vamos continuando, tá? Deixa eu ver aqui a primeira prova. Então, a segunda questão. Sendo P, Q e R proposições, não? Tais que a negação de R, então P ou a negação de Q. É falso. Determine o valor lógico de esta proposição. Agora, aqui é importante, olha, aqui aparece a condicional e a disjunção. Qual é mais forte aqui? Disjunção. Disjunção é mais Oh, forte? desculpa. Condicional. A bicondicional. A condicional, não? Aqui. A primeira, tá. Foi mal. Então, quem vai ser a primeira proposição? A negação de R. E a segunda? P ou Negação de quê? negação de quê? Pronto. Como isso daqui é uma condicional, quando que ela é falsa? Se a primeira for verdade e a segunda for falsa. Pronto. Então, a primeira é verdade. Quer dizer que R vai ser Falso. falsa. Né? Pronto. Eu tenho um valor aqui. R falso. Agora, este daqui tem que ser falsa, né? Falso. Uma disjunção. Quando que isso é falso? Quando as duas são falsas. Pronto. Então, P tem que ser falso. E Q tem que ser verdade. E a negação de Q tem que ser falsa, né? Então, Q tem que ser verdadeiro. Pronto, aí você achou o valor de P, Q e R. E só botar aqui, né? Mas tem alunos que eles colocaram aqui, esta parte daqui, entre parênteses. A negação de R, então P. Eita. Colocaram disjunção como sendo o mais forte, né? Entendeu? Aí muda a resposta aí. Muda os valores, né? Certo? Essa questão valia 2 pontos, né? Tem uma questão parecida na lista, não? Acho que tem uma parecida. Certo? Alguma pergunta sobre isso? A segunda questão. Eu acho que a segunda não estava difícil, né? Não, professor, pode prosseguir. A terceira questão. Sejam P, Q e R proposições.
verifique se esta proposição é uma tautologia, contradição ou contingência. Certo? Então, você faz pela tabela ou você usa outro resultado, né? Eu só consegui fazer pela tabela. Como é que faria de outro jeito? Está aqui, deixa eu ver aqui. Acho que eu coloquei a resolução no... Aqui, olha. Observe esta parte daqui. Aqui tem a negação de que e, aqui entre parênteses, a negação de R e P, certo? E fora tem o, a negação de que. De quê? Observe as equivalências. A equivalência notável. Acho que é a última. A absolução, né? Ah. A negação de que e... Aqui, velho. Aqui o P. Né? É o caso Aqui tem P, O, e o P se repete, né? Aqui. E aqui tem o I. Se está dessa forma, pronto, equivalente a P. Ou dessa forma, né? P, I, entre parênteses, P, O, Q. Porque aparece qualquer coisa aqui, não tem nada a ver, não. É equivalente a P. Uhum. Entendeu? Então, aqui, alguém quer entrar, deixa eu ver aqui. Pronto. Caramba, é mesmo. Aqui. Ou seja, aqui pode comutar, não? A negação de que ou a negação de que aparece aqui, hein? É verdade. E aqui qualquer proposição, não tem problema não. Nem importa os valores ali de R ou P, né? Não importa não. Não importa não. Pode ter mais ainda, pode ter I, essa, outra proposição, não importa não. É Isso mesmo. vai ser equivalente a negação de que. Claramente isso daqui vai ser uma contradição, né? Contradição, é verdade. Não tem como ser. Professor, Caramba, pô. Lisandro, Sim, pode perguntar. mas seguindo a ordem, a gente no primeiro ia ter que resolver a bicondicional, não por causa que ela é um sinal mais forte, e tem um valor fora dos parênteses para depois responder os parênteses. Deixa eu ver aqui. Claro, não, você fazia pela tabela, não tem problema não. Você pode usar a tabela, não tem problema. Mas tem outra forma, não? Este daqui é equivalente à negação de P. Entendeu? Então só ficaria que, porque lembra, este daqui é mais forte, a bicondicional. Ou seja, toda esta parte daqui, entre parênteses, é equivalente à negação de que. Entendeu? Mas a disjunção e a negação de que está fora do parênteses. O meu raciocínio foi que primeiro fazia a bicondicional com que está fora do parênteses, ou seja, que negação de que, depois resolvia o parênteses para fazer o ou, que é no caso a disjunção, por causa utiliza o sinal mais forte, depois dos parênteses, para depois fazer o sinal mais fraco. Essa foi a ordem e estava até no slide. Ora, agora vamos lembrar a aula do dia 1. Sobre isso daí, porque, olha, na prova, olha, aqui aparece a bicondicional e ou, né? Qual que você começa a fazer? Estes dois juntos? O último negócio de quê? Entendeu? Aí, não, mas assim, se for bicondicional, tu vai ser o primeiro, o que representa o primeiro, e toda esta parte de que representa o segundo, né? Entre parênteses. Mas eis a questão, o não que, a negação de que está fora do parênteses. Que o parênteses. Então, se está fora do parênteses, ele não está incluso. Não, mas você pode colocar parênteses. Isso, não, esqueça a parte daqui. Este daqui representa uma outra proposição, aqui entre parênteses. Vamos chamar de S, aqui. Esta aqui entre parênteses. Chame a proposição de S. Certo? Aí tem que, se, somente se, S, ou a negação de que. Então, esta proposição, o que representa? Uma bicondicional ou uma disjunção? Bicondicional. Quem que é mais forte? Disjunção? Não, aí tem problema. Vamos lembrar aqui a aula. Na aula do dia 1, 9, não? Eu comecei com este exemplo.
Observe aqui. Aqui não tem um problema. Esta aqui é uma conjunção, não? Claramente é uma conjunção. Esta é a primeira proposição e esta é a segunda, né? Uma conjunção. Agora, dentro do parênteses aqui, primeiro caso. O que vai ser aqui? Uma condicional. Não tem problema aí. Aqui tem parênteses e parênteses. Neste caso daqui, aqui tem parênteses e parênteses. Isso é uma disjunção. Não tem problema aí. O problema é quando não tem parênteses. A gente analisou esse caso ainda. Aqui, olha. Observe aqui. P, I, Q ou R. Se você coloca parênteses, vai ser desta forma ou desta forma. Qual que você vai escolher? Um outro exemplo. Aqui. P, I, Q. Então, R ou S. Aqui você tem várias possibilidades, não? Observe aqui as possibilidades. Qual que você escolhe? Porque a resposta muda, não? Mas eu tinha falado, não? Quando não há parênteses, não? Neste caso daqui, sim, não há parênteses, valerá a seguinte ordem. Do mais forte para o mais fraco. O mais forte vai ser a bicondicional. O segundo vai ser a condicional, o terceiro, o I. E o quarto, a negação. O conectivo mais forte que aparece dá nome à estrutura. E os mais fracos terão prioridade nas operações lógicas. Ainda coloquei exemplos, né? Aqui, observe aqui. Aqui não tem parênteses. Aqui não aparece parênteses, não? Mas se você analisa, aparece a conjunção, a bicondicional e a condicional. Quem vai ser aqui o mais forte? A bicondicional. Esse vai dar nome à proposição. Então, se é uma bicondicional, este vai ser o primeiro aqui. Aí que, parênteses. Quem vai ser o segundo? Se R, então que? O segundo parênteses. Pronto. É uma bicondicional. Certo? Agora, se dentro do parênteses não tiver aqui... Aqui tudo bem, aqui está certo, não? É uma condicional dentro do parênteses. A mesma coisa aqui, não? Aqui não tem problema. Você começa a analisar, não? Nos parênteses, se tiver algum problema. Não? E tem outro exemplo ainda aqui, velho. Aqui aparece a disjunção, a condicional, a disjunção. Qual que é o mais forte aí? A condicional. Tem a primeira proposição, que vai ser esta, e tem a segunda proposição. Entendeu? Por isso que, nessa questão, o mais forte é a bicondicional. Você coloca aqui parênteses, e aqui tudo parênteses aqui, hein? Uhum. Entendeu? Professor, você utiliza algum livro? Algum livro? Eu faço de vários livros, esse é o problema, não posso enviar os livros, não. Eu pego um livro aqui, outro livro. Eu enviei também o livro de Salles, não? Uma parte do livro de Salles. Mas só que tem muita coisa, mesmo no livro de Salles, não, que não estou usando, não. Entendeu? Certo? Então, nessa questão 3, deixa eu ver aqui a resolução. Nesta parte daqui, é equivalente à negação de quê? Não? Claramente vai ser uma contradição. Professor, Certo? eu acho que para usar de material o livro Convite à Matemática, ele está bem mais explicado. Mas só que não tem a parte de qual é mais forte, qual é mais... Entendeu? Tem alguma coisa que não tem, não. Mas você pode dar uma olhada, não? Não tem problema, não. Aí tem vários livros aí. Certo? Mas tem que ter cuidado com a anotação também, né? Tem anotação. Tem coisa que eu não estou fazendo, não. E na prova, eu só estou cobrando coisas que eu faço em sala de aula. Entendeu? Inclusive, também faço revisão um dia antes da prova, não? Eu faço a revisão. E ainda pergunto a vocês, se tiver alguma dúvida, você pode perguntar. Certo?
Deixa eu ver aqui, continuando aqui nessa questão. Nessa questão 3, tem alunos que fizeram pela tabela. Pela tabela, tem alunos que colocaram só 4 linhas. Certo? Deu uma contradição, só 4 linhas. Mas tem um erro, não? Aqui são 3 proposições. Se você faz pela tabela, aqui são 3 proposições. Então, são quantas linhas que vai aparecer? 8. Tem que aparecer 8. Não pode aparecer 4, não. Aí eu falo para ainda, o aluno pergunta ainda, professor, em que errei nessa questão 3? E só fez 4 linhas, né? Se tá certo, fala o aluno. Tudo deu contradição. Mas olhe de novo a questão, né? Analise aí. O aluno fala que está certo. Mas não, tem que saber o básico, não? Se você tem 3 proposições, você vai ter 8 linhas. Tem que ter 8 linhas. Eu provei isso ainda, né? Se você Professor, tem... Sim? O senhor tem a solução dela pela tabela? Não, pela tabela não, porque, como falei aqui, não? Cadê aqui? Esta parte daqui, não? Esta parte aqui é equivalente à negação de quê, não? Pela propriedade de absorção, né? E vai dar contradição. Certo? Vai ter que dar contradição, não tem outra solução, não. Certo? Professor, então, se você falasse assim também, era plausível, né? Eu pensei que eu queria que a gente tivesse a tabela verdade. Não, mas nessa questão você escolhia, né? Verifique se é uma tautologia, contradição, contingência. Você escolhe aí, né? O método que você quiser, né? Agora, também, não é só votar que... Porque tem alunos que votaram assim, a resposta é tautologia. Eles não explicaram por quê, não? A resposta é contradição. Mas por quê? Eu procurei na resposta dos alunos, não achei não, a resposta não. Ou também botam contingência, né? Mas por quê? Como que chegou aí a contingência? Entendeu? Não é só botar isso, não. Tem que fazer a tabela, não? Ou algum outro argumento, não? Certo? Deixa eu ver aqui. Não lembro de ter citado se sempre foram 3. Não, olha, eu fiz uma aula, uma parte da aula, porque assim, se você tem N proposições, você vai ter 2 elevado a N linhas, não? Isso aparece nos livros, certo? Eu provei ainda. Eu provei quando N igual a 1, você vai ter 2 linhas. Quando N igual a 2, você vai ter, por quê, não? Você vai ter 4 linhas. Quando N igual a 3, você vai ter 8 linhas. Eu provei ainda isso daí. Está na aula. Certo? Eu não botei só a fórmula, não. Eu expliquei ainda, não? Por que quando você tem N proposições, por que você tem 2 elevado a N linhas, não? Eu provei isso, certo? Claro, a fórmula era 2 elevado a N, não? Professor, Sim? teve uma questão que acho que foi a 2 e a 3. Foi a 2 e a 3 que eu fiz pela tabela. Só que teve... Eu não sei se o senhor considerou a tabela, porque na sua resposta não tinha. Quem fez pela tabela, o senhor considerou? A resposta correta? Estava correta. A 2 pela tabela? Foi. A 2 eu fiz a tabela e no final deu verdadeiro. Porque assim, pela tabela, tem alunos que fizeram, isto vai ter linhas que dão 2 falsos. Falso, 2 linhas. Não, na minha deu uma. Entendeu? Por isso que eu não sei se foi de você, mas tem, quando você na tabela, este daqui deu uma linha que é falsa, outra linha que é falsa. Aí está errado, né? Não pode dar. Né? É porque na tabela que eu fiz, deu só uma linha que foi falsa. Aí então, não, aí considerei, não, aí não tem problema não, aí considerei.
Agora, na 4, que o senhor tinha que Vou colocar... fazer ainda. Daqui a pouco eu vou fazer ainda. Estou na 2 e a 3. Tá? Não, porque eu não coloco... Tá certo. Daqui a pouco eu falo sobre a 4. Tá. Certo? A 2, tá certo aí. A 3. Alguma pergunta sobre a 3? Certo. Então, na 4, olha, na 4, é aqui, não? Simplifique a seguinte proposição usando apenas as equivalências notáveis, né? Vamos lembrar aqui as equivalências notáveis, não? Aqui, na aula 6. Essa foi a mais difícil de lembrar. Demorei muito tempo nela. Esta parte aqui, estas são equivalências notáveis, não? Lei de Morgan, propriedade dupla negação, propriedade condicional, propriedade bicondicional, certo? Usando só isso, né? Fora disso, porque tem muita coisa na internet, né? Tem muita coisa na internet, você não pode usar, não. Tá? Propriedade associativa, comutativa. E novamente na 4, você tem que ver, hein, qual é o mais forte aqui. Hein? Olha, aqui você tem a negação de Q, uma proposição, a negação de P, ou aqui tem parênteses, fecha parênteses aqui, não? Isso é uma outra proposição. Então, a proposição vai ser uma condicional, né? Não uma disjunção. O mais forte vai ser a condicional. Certo? Então, nessa questão, deixa eu ver aqui a solução. Está aqui, a questão 4. Então, a gente começa aqui. Quem vai ser a negação de P e Q? Lei de Morgan. Pronto, a negação de P ou a negação de Q. Tudo bem. Agora, observe que aqui aparece a negação de Q e ou a negação de Q. Absorção, né? Aí? Isso, a negação de Q. Aqui estamos dentro do parênteses ainda. Então, aqui você usa a propriedade condicional, que vai ser P ou a negação de Q. Certo? E como aqui ou e ou, você pode associar, não? A negação de P ou P aqui. Uhum. Este daqui vai ser verdadeiro. Sempre verdadeiro, é. E aqui verdadeiro. A propriedade condicional vai ser verdadeiro, uma tautologia. Entendeu? Então, tem algumas provas. Essa é da turma da manhã, mas a questão é quase parecida, tá? A prova da turma da manhã. Olha aqui os erros aqui, tá? Na prova da manhã só troquei o Q por P, só. Troquei a ordem. Aqui é P, aqui é Q, aqui é P, aqui é Q e P. Só troquei Q por P. Na prova da manhã, da turma da manhã. Tá? Mas observe aqui os erros que aparecem em essa prova. Por exemplo, aqui, ó, observe aqui. Este é o enunciado da quarta questão, da turma da manhã. Qual seria aqui o erro? Espera aí. Vamos analisar aqui. Ele não usa absorção ali, não, professor. Ele não respeitou a ordem também. Isso, não respeitou a ordem. Era condicional simples a ordem, né? Claro, observe aqui é uma condicionante mais forte, não? Seria que ou, aqui tudo em parênteses. Isso. Tá? Que seria a mesma coisa que na prova da noite aqui. Tem que respeitar a ordem aqui. Tá? Então, ele não respeitou a ordem. E tem provas que aparecem dessa forma, não? A turma da noite. Não respeitam a ordem, não. Certo? Pronto. Aqui temos o erro aqui, não? Tem o outro erro aqui.
Olha, aqui está a questão da prova, turma da manhã. Observe aqui, a negação de P e Q é a negação de P e negação de Q. Não, E depois fala que é falso. Eu não sei por que fala que é falso. Mas tem provas da turma da noite que é assim, hein? Tem prova que aparece dessa forma. Tá? Que esquecem aqui, no que aqui é O, né? é o. Certo? E aqui outra prova, viu? Aqui. Aí não sei o que ele fez aqui. Mas a questão é parecida. Eu acho que para ele o mais forte foi a disjunção, né? E deixou de lado a condicional. Entendeu? Fez separação aqui. Na Mas terceira aí, linha ali, ele fez alguma coisa que eu não entendi, ó. Ele como se ele tivesse colocado em evidência a negação. isso não Lá no pode começo. também. Claro, a negação de Q, então negação de P, ela não é equivalente à negação de, entre parênteses, Q, então P. Hein? Eu já vi provas usando esse fato daí. Hein? Isso não é verdade, não. Tá? Isso daqui não é verdade, não. Você não pode colocar uma negação de Q. Ou tirar fora, não? Tá? Um outro erro. Aqui, qual seria aqui o erro? Hein? Professor, aperta nessa setinha do PDF para desaparecer a coluna do lado direito, que tem exportar PDF, aumentar a imagem. Ah, aumentar Aí. a imagem. É. Dá para ver, não? Agora sim. Um pouquinho mais aí. Certo, aqui Não respeitou a ordem também. é porque, olha, aqui tudo bem, aqui negou, né? Aqui vai ser O, né? Mas juntou isto com isto. Uhum. Ou isto. Não pode. Tem que ter um parênteses ali. E, olha, aqui tudo bem, negação de P e negação de P, mas aqui é negação de quê? Negação de P e negação de quê? Aqui tudo bem. Mas aqui, olha, negação de quê? Negação de P e negação de P, não? Sim. Do nada aparece negação de quê? Perfeito. Aí tem um erro, né? Deixa eu ver se tem outro mais aqui. Aqui, aluno usou a tabela. Tem PQ, não só PQ. Eu não sei. Era para usar a equivalência, né? Então. Mas mesmo assim, são várias linhas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 linhas. Eu acho que é porque, professor, ele imaginou que não P e não Q seria essa lógica, tá? Mesmo assim não bate, que seria 2 elevado a 4, né? Se ele pensasse assim, mas enfim. Com certeza tem linha repetida aí, né? Deve ter repetido, claro. Entendeu? Então Ele tá só errado. fez... É isso. Mas tem provas também da turma da noite, hein? Que usaram a tabela. Hein? Tem provas aí que usaram a tabela. E a último erro aqui. Aqui, velho. Aqui esqueceu, não? Aqui seria a negação de... Que seria O, né?
se você continuar analisando, mesmo que estiver certo, não? Este daqui, ele falou que é equivalente à negação de P. Não pode, não? Aqui é I. Uhum. Entendeu? Pronto, pessoal. Essa é a primeira prova. Certo? Aí, eu acho que a prova não estava difícil, não. Hein? Não estava difícil, não. Eu coloquei questões que a gente viu em sala de aula, não? E que já falei várias vezes também, não? Tenha cuidado com a ordem, não? Os conectivos, de quem vai ser mais forte, não? Entendeu? Certo? Agora, tem uma outra coisa. Olha, quando eu corrijo as provas, não? As questões, não? Por exemplo, tem uma questão. Tudo bem, cometeu um erro, né? Tudo bem, eu analiso. Aí coloco, não, tudo bem, vale 1,5 ponto. Vale 1 ponto, vou colocar 1 ponto. O problema é que aparece o mesmo erro numa outra prova. E numa outra prova. Aí é estranho, né? Então, nesse caso, a questão é 0 para todo mundo. Entendeu? Eu não considero, não. Mas, se fosse só de uma prova, tudo bem, eu considero. Não? O aluno trocou P por quê? Não, tudo bem. Continua analisando no procedimento. Certo? Mas, quando aparece o mesmo erro em outras provas, já é difícil, não? Entendeu? Pronto, tudo bem então, tá? Certo? Alguma pergunta, dúvida? Não. Vai ter reposição, tá? Agora, o que fica, a nota da reposição, né? Por exemplo, se você tirou 6 na prova e quiser fazer a reposição, tudo bem, você pode fazer a reposição. Mas se tirou 4 na prova de reposição, sua nota vai ser 4, né? Tenha cuidado com essa reposição, tá? Selva. Certo? Quem tirou 5 na prova e quer fazer a reposição e tirou 2, a nota vai ser 2. Não, a aula começa agora. Vamos começar com a aula de hoje. Mas a aula vai ser rápida, não vai ser. Bora. Lisandro, por favor, o senhor poderia botar o material das aulas sempre assim antes da aula para a gente poder imprimir e acompanhar? Poderia ser? Então, porque sempre preparo um dia antes, não? Mas tudo bem, vou ver se preparo antes e envio aí, tá? Não, quando o senhor preparar, o senhor já manda, porque dá tempo a gente imprimir ou copiar. Aí fica melhor para acompanhar. Pode ser? Pode ser, sim, pode ser também. Sim, sim. Posso colocar, sim. Certo? Professor, eu tenho uma dúvida só quanto ao assunto da reposição. Por exemplo, se eu for repor a minha primeira prova, o assunto será da primeira prova ou é um assunto diferente para reposição? Não, é a primeira prova, claro. É reposição, não? Você vai repor a nota da primeira prova, claro. Tá certo, obrigada. A mesma coisa se você vai repor a segunda prova, não? Vai ser o conteúdo da segunda prova. Certo? Pronto. Então, vamos começar com a aula de hoje. Comecemos com o que é o conjunto universo? É o conjunto que contém todos os outros conjuntos. Aí temos um problema, não? É o conjunto que contém todos os conjuntos, não? Será que esse é um conjunto ainda? Se for um conjunto, tem que estar dentro, não? Pode falar novamente, professor, que eu não entendi o que você falou na última vez, não? A pergunta é, o que é o conjunto universo? Aí o senhor perguntou, aí ele falou que é o conjunto que contém todos os conjuntos. Aí o senhor falou o quê? Não, porque se fosse essa forma que ele falou, não? É o conjunto que contém todos os conjuntos, não? Mas esse conjunto também é um elemento, não? O conjunto universo, no caso. Sim, mas seria uma contradição, não? Mas porque ele está definido? Não, esse é uma teoria de conjuntos, não? Aí temos um problema aí. Você não pode definir a coleção de todos os conjuntos, não? Como sendo um conjunto, não. Porque se fosse assim, esse conjunto é um elemento, não? Entendeu?
É um conjunto que contém todos os elementos. Mas essa é a discussão que a gente está tendo agora, pô. Esse conjunto também pertence ali, não? Aí dá um problema aí. Na verdade, isso não é um conjunto, não. A coleção de todos os conjuntos não é um conjunto, não. Tem outro nome. Mas o problema não é... A resposta é simples aqui, tá? Não é complicada, não. O que é o conjunto universo? Tem um exemplo que eu botei na turma da manhã. A turma deu risada aí. Por exemplo, quando você está apaixonado, não? Você fala para a namorada, você é meu mundo, não? Você é meu universo, não? Você é meu todo, não? Em que sentido você fala isso? Que ela é tudo, não? Sim. Para você, não? Para você. Certo? Então, o que é conjunto universo? O conjunto universo é o conjunto de todos os elementos que queremos considerar em uma situação. Esse é o universo. Vai depender de cada um. O que é o universo para cada um? Certo? Por exemplo, aqui tem a anotação, tá? Quando aparece U, vai ser o conjunto universo. Tá? Por exemplo, aqui, ó. Neste caso, o universo para mim vai ser os números inteiros. Esse é o meu universo. Considero esse conjunto como universo. Certo? Então, aqui temos o conjunto A. O que é o conjunto A? X, que pertence ao universo. Aqui o universo são os inteiros, né? Tal que X maior ou igual que menos 4. O conjunto B, os X que pertencem ao universo, tal que X menor que 3. Então, quem vai ser o conjunto A? Quais são os elementos do conjunto A? De menos 4 até infinito. Menos 4, Infinito? menos 3, menos 2. Isso, pronto. Aqui está, olha. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, aí vai, né? Agora, o conjunto B. X menor que 3, né? Então, tem que ser 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Certo? Aí continua, né? Agora, quem vai ser a interseção de A e B? Acho que de menos 4 a 2. A 2, isso. Pronto. Essa é a interseção. Essa vai ser a interseção nesse universo, né? Certo? Um outro exemplo. Eu vou mudar só o conjunto do universo, tá? Agora o universo vai ser os naturais. Eu vou considerar como sendo, começa com 0, tá? 0, 1, 2, 3. O conjunto A vai ser X pertence a 1, tal que X maior ou igual que menos 4. O conjunto B, X pertence a 1, tal que X menor que 3. Certo? São os mesmos conjuntos, o que muda é o universo. Hein? Então, quem vai ser o conjunto A? Vai ser de 0 a infinito. 0, 1, 2, 3. Que coincide com naturais, né? E o conjunto B? Vai ser de 0 a 2. 0, 1 e 2. Cara, agora mudou o conjunto, né? De 0, 1 e 2. E quem vai ser a interseção? 0, 1 e 2. Pronto. Certo? É o próprio B, né? Porque ele está contido em A. Isso. Uhum. Agora tem também um outro conjunto. Encontre o complementar deste conjunto. Aqui é a notação, então. A linha complementar de A. Como que encontro o complementar de A? Com relação a quem? Claro. É em relação a esse conjunto ou a outro conjunto? Vai depender do universo. O universo, claro. Sempre também tem a palavra, não? Quando você fala assim, você me complementa, não? Vai depender de quê, não? Não é de tudo, não.
Depende do universo, né? Entendeu? Então, se o universo for os inteiros, quem vai ser o complementar de A? Nossa. De -1 até menos infinito. E de 5 até mais infinito. Isso. Este é o complementar. X menor que 0 e x maior que 4. Agora, se o universo for os naturais, Vai ser quem vai ser o complementar? X maior que 4. Claro. O sea, o complementar vai depender do universo também, né? Certo? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Ficou claro? Professor, eu não entendi muito, não, essa parte. Certo, deixa eu ver aqui. Então, vou começar aqui do início aqui. Do início, eu perguntei aqui, não? O que é o conjunto universo? Certo? O que é o conjunto universo? Então, aqui tem a resposta. O conjunto universo é o conjunto de todos os elementos que queremos considerar em uma situação. Por exemplo, quando você está apaixonado, né? Quem que é o universo? A outra pessoa, né? Você faz tudo com ela, né? Ou com ele, né? Esse é o universo, né? Entendeu? Então, o conjunto universo é o conjunto de todos os elementos que queremos considerar em uma situação. Por exemplo, aqui, olha. Essa notação, tá? O é o universo. Por exemplo, aqui. Para mim, neste exemplo, o universo vai ser os inteiros. E este é o conjunto A. X que pertence ao universo, aos inteiros, tá? Tal que x maior ou igual que menos 4. O B é a mesma coisa, não? X que pertence a 1, tal que x menor que 3. Aí você encontra A e B, não? Dessa forma. E você encontra a interseção. Nesse universo. Certo? Agora, se você muda o universo, não? No exemplo 2, não? Eu vou considerar o universo como sendo os naturais. 0, 1, 2 e 3. Defino o conjunto A. X que pertence a 1, tal que x maior ou igual que menos 4. E B, x que pertence a 1, tal que x menor que 3. Aí você encontra o conjunto A, B e a interseção. Né? Certo? Então, esse é o conjunto universo. Certo? Agora, o conjunto universo também aparece quando você fala de complementar de um conjunto. Se você olha os livros, quando você fala de complementar de um conjunto, não? Por exemplo, aqui, o conjunto A vai ser 0, 1, 2, 3 e 4. Como você encontra aqui o complementar desse conjunto? Vai depender do universo, não? Certo? Então, se o universo são os inteiros, você encontra o complementar. O complementar são os elementos que pertencem ao universo e não pertencem a. Esse é o complementar. Agora, se o universo for os naturais, certo? Quem vai ser o complementar aí? Os elementos que pertencem a U e não pertencem a. Esse é o complementar. Aí seria a mesma coisa, né? Já que é natural. Aqui seria a partir de 4, não? Quem vai ser complementar aqui? 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? Neste universo. Agora, se o universo for os inteiros, não? Já muda. E eu complementar aqui, do conjunto A. Vai ter o 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e menores que 0, não? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. É isso complementar. Certo? Professor, então os complementares são os números que completam o universo? Isso, o universo que você escolhe, não? Professor, Entendi. sempre Obrigado. que se fala de complementar
é em relação ao universo ou pode ser Isso, outro conjunto que não necessariamente é o universo? Pode ser outro conjunto também. Não. Não, tem que ser o universo. Não? Define o conjunto do universo, Mas aí você fala a gente complementar. não aprende, professor, que a gente pode ver que qual o complementar e a em relação a B. Não é o que está faltando em A para se tornar B, não? Não, mas aí é diferente. Esse B menos A, não? É diferente. Tá falando da diferença. Diferença. A gente está trabalhando aqui com complementar, é verdade. Desculpa aí. Complementar só, sim. Complementar é sempre com relação ao universo, né? Isso, é o universo, sempre. Com relação ao universo. Conjunto de diferença é que pode ser com relação Aí foi. Claro, a diferença é um grupo diferente, né? Show de bola, valeu. Pronto, então vamos continuar aqui. Pronto, então aqui a expressão x mais 3 igual a 1 é uma proposição? A gente viu em sala de aula que isso daqui não é uma proposição, né? Por quê? Observamos que essa expressão não é uma proposição, pois não possui valores lógicos não definidos, mas passa a tê-lo quando fixamos um valor x, não? Por exemplo, torna-se uma proposição verdadeira quando x igual a menos 2, não? Vai ser verdadeiro, né? E uma proposição falsa para qualquer valor diferente de menos 2, não? Tá? X igual a 4, por exemplo. X igual a 4 é uma proposição falsa, não? X igual a 5 é falsa. Certo? Pronto, esse tipo de expressões a gente vai chamar de... Vamos ver aqui a definição. Chama-se sentença aberta em um conjunto universo, aqui aparece o universo, né? A uma regra que associa a cada elemento x de U uma única proposição. Neste caso, isto vai ser uma sentença, né? Aberta. X mais 3 igual a 1 é uma sentença aberta. Claro, aqui tem que ter o universo, não? Tem que especificar o universo. Tá? Então, de novo, chama-se sentença aberta em um conjunto universo U a uma regra que associa a cada elemento X do conjunto universo uma única proposição. Certo? Pegamos aqui exemplos. Observe aqui exemplos. Observe aqui. Esta é a sentença aberta. X quadrado menos 4 igual a 0. Esse é o P de X. Aqui 2 pontos aqui, tá? Agora, quem vai ser o universo? U vai ser os naturais. Ela é uma sentença aberta. Por quê? Quando X igual a 1, quem vai ser P de 1? 1 quadrado menos 4 igual a 0. É falsa? Uhum. Quando x igual a 3, quem vai ser P de 3? 3 quadrado menos 4 igual a 0. É falso. Quando x igual a 2, quem vai ser P de 2? 2 quadrado menos 4 igual a 0. É verdadeiro? Então, isso daqui é uma sentença aberta. Ô, professor, no caso, se eu definisse essa sentença aí para o conjunto universo dos inteiros, aí eu teria que menos 2 e 2 seriam verdadeiros. Isso. Aí ela continuaria sendo uma sentença aberta? Claro. Sim, claro. Porque, olha, a sentença aberta depende do universo, não? Tá? Chama-se sentença aberta em um conjunto universo a uma regra que associa a cada elemento X de U uma única proposição. Tem que ter um universo especificado. Então, professor, independente do resultado que dê, continua sendo uma sentença, né? Isso, sim. Uma sentença aberta. Por exemplo, aqui, olha. Observe aqui a pergunta. Para que valores de X
P de X é verdadeira. Esta sentença é aberta. Para que valores de X esta sentença aberta é verdadeira? X igual a 2. Para que valores? X igual a 2. Só, né? Não tem mais, não. É. Não tem mais, não. Sim. Pronto, então a resposta vai ser X igual a 2. Nesse universo, né? Sim. Um outro exemplo. A mesma sentença, agora mudei o universo. O universo são os inteiros aqui. Ela é uma sentença aberta. Para cada elemento de U, você vai ter uma proposição, né? Neste caso, x igual a menos 3, isto vai ser falso. X igual a menos 2 vai ser verdadeiro. X igual a 1 vai ser falso. X igual a 2 vai ser verdadeiro. E aí você vai analisar, não? Ou seja, para cada elemento X que pertence aos inteiros, é uma proposição. Tá? Vai ser uma proposição. Então, é uma sentença aberta. Mas lembre que a sentença aberta depende do universo. Né? Tá? Vai depender do universo. Certo. Então, aqui a pergunta é: para que valores de X, P de X é verdadeiro? 2 menos 2. Claro, nesse universo, vai ser 2 e menos 2. Professor, mas não é apenas um X que é verdadeiro para ser sentença aberta? Não, a pergunta é: para que valores de X? Claro, porque o X pertence ao universo, aos inteiros, né? É porque depende da proposição, eu acho que poderia ter mais. Mas depende também do universo, né? Claro. Aí são quais? Não unicamente qual, é quais valores de X ela é verdadeira aí. É porque no exemplo anterior ele usou universos naturais, aí só teve um. Como agora o inteiros, aí teve o menos 2 e o 2. Tá. Então, neste universo, isso daqui vai ser verdadeiro em dois valores, né? Quando X igual a 2 e X igual a menos 2, né? Vai ter dois valores. Agora, Se no tiver exemplo... um X verdadeiro para o universo, é sentença aberta? Não. Este daqui, este e este daqui representam uma sentença aberta. Tá? Por quê? Para cada elemento que você pega nos inteiros, você vai ter uma proposição. Verdadeira ou falsa, né? É uma sentença aberta. X igual a 0 vai ser falsa, né? Professor, então no caso, se tivesse assim, P de X, aí tivesse essa sentença aí, e dizendo assim, X, necessariamente ele é igual a 2. Então ela não é aberta a sentença, né? Não, porque mas quem vai ser o universo aí? Não, sim, se você não disser o universo, disser já o valor de X. Não, tem que ter universo, senão não é sentença aberta, não. Observe aqui a definição. No caso, o que o professor está falando aí, as duas sentenças que ele mostrou são sentenças abertas. Ele tá mostrando que as sentenças abertas, ele está querendo saber quais valores elas são verdadeiras ou quais valores elas são falsos. Cara, no caso, nesse universo? No devido universo que ele está dando. A gente agora não está vendo ainda se a sentença ela é fechada, não. A gente está vendo se ela é aberta. Entendeu? Porque a pergunta aqui foi, olha, para que valores de X, P de X é verdadeira? Neste contexto, nesta sentença aberta. E no exemplo 2, a pergunta foi, neste contexto, nesta sentença aberta. Para que valores de X, P de X é verdadeira? Mas como sentença aberta, e neste universo. Professor. Certo? Porque, deixa um pouquinho. A definição de sentença aberta vai depender do universo. Se não tiver universo, não é sentença aberta, não. Tá? Olha, chama-se sentença aberta. Pronto, a dúvida era realmente essa. Se não tiver universo, não tem como dizer se é aberto. Não. Tem não. Não é sentença, não. Aberta, não. Tá? Chama-se sentença aberta em um conjunto universo. Você tem que ter um universo. Certo? Há uma regra, aí vai lá a segunda parte.
que associa a cada elemento X de U uma única proposição. Então, neste caso, aqui temos a regra, o universo. Eu vou verificar que é uma sentença aberta. Então, para cada X que pertence a U, ela tem que ser uma proposição. Estou verificando que é verdade. X igual a 1 é uma proposição falsa. X igual a 3 é uma proposição, no caso falso. Eu achava que só poderia ter uma verdadeira. Não. Esqueça. Aqui fala só proposição, não? Não fala que tem que ser verdadeira, não. Então, professor, se eu tiver a seguinte proposição. P de x igual a x ao quadrado... P de x igual não, desculpa. P de x, né? É x ao quadrado igual a menos 1. Universo reais. Aí, tudo bem. Mesmo que só tenha falsas. Tudo bem, é uma sentença aberta. Show de bola, beleza. Mas é falso, né? Todas são falsas. Né? Sentença aberta, porque aqui não fala, não? Para cada X, uma única proposição. Agora, lembre que uma proposição pode ser verdadeira e falsa, não? Entendeu? O único problema tem que ser uma única proposição. Certo? Pode ser verdadeiro ou falso, não tem problema, não. Certo? Então, neste caso, este daqui é uma sentença aberta. Então, neste caso, a pergunta foi: para que valores de x, P de x é verdadeira? Claramente, o x pertence a U, a naturais, né? Então, neste caso, só tem x igual a 2. Não tem mais Professor, um, certo? esse x igual a 1, igual a 3, igual a 2, ele é escolhido de forma aleatória, concordando com os naturais, ou é algo específico? Não, porque eu quero verificar, não? Se é verdade que para cada x, este daqui é uma proposição. Então, eu posso escolher qualquer número natural para colocar aí? Isso, claro, para verificar, não? Porque aqui eu não posso continuar, não? Tem o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, são muitos números. Mas dá para perceber, não? Dá para perceber que é uma proposição aqui, né? É falsa, verdadeiro. E se você continuar, você vai ter, não? Falso, verdadeiro, falso, entendeu? Nesse caso, todos vão ser falsos, não? Aqui só para verificar, não? Que isso daqui representa uma sentença aberta. É uma sentença aberta. A mesma coisa no exemplo 2, não? Aqui temos aqui esta expressão e aqui o universo. Eu quero verificar se é uma sentença aberta. Então, para cada elemento x que pertence a 1, ele tem que ser uma proposição. Aí você vai verificar, não? Para menos 3, menos 2... Claro, você pode ser 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, mas dá para perceber, não? Que isso daqui é uma proposição. Quando x igual a menos 50, vai ser uma proposição. X igual a menos 100, vai ser uma proposição. Então, isso daqui representa uma sentença aberta. Certo? Aqui só peguei alguns valores, não? Que são muitos, né? Então, neste caso, a pergunta era: para que valores de x, P de x é verdadeiro? Esse x está no universo, os inteiros, né? Certo? Então, nesse caso, x tem que ser 2 menos 2. Certo? Alguma outra pergunta? Pronto, tem outro exemplo aqui. Observe aqui. Aqui temos o P de x e y. X mais y igual a 1. No conjunto, aqui é o universo. O universo vai ser os naturais, cartesianos naturais. Será que tem uma sentença aberta? Aqui temos o universo. Aqui temos a expressão. Então, Sim. Se for uma sentença, vamos verificar, não? Você vai pegar valores, não? Aqui, não? Peguemos x igual a 1 e y igual a 2. Quem vai ser P de 1, 2? Aqui vai ser 1 mais 2 igual a 1. É uma proposição. É verdade. Agora pegue outro elemento no conjunto universo. 3, 4.
Vamos verificar, não? Se P de 3, 4 é uma proposição. 3 mais 4 igual a 1 é uma proposição. Falsa, né? E aí você verifica, não? Para cada elemento. Dá para perceber que sempre vai ser uma proposição, né? Sim, e todas falsas, né? Claro. Não, Aí só poderia dar uma verdadeira, professor, se esses fossem os naturais aí com asterisco, né? Tivesse o zero. Vamos ver aqui, olha. Aqui a pergunta é se fosse o par ordenado 0, 1, seria verdadeiro. Se fosse o par ordenado 1, 0, seria verdadeiro. Porque a gente está considerando o zero, né? Nesse claro, porque ele não definiu que cuidado aí. ia começar do zero. Tem que cuidar. Então, aqui aqui é a uma pergunta. briga, né? Na real. Para que valores de x e y que pertencem a U, P de x é verdadeira? Você vai testando, né? X igual 0,1 vai ser verdadeira. X igual a 1, y igual a 0 vai ser verdadeira. Será que tem outros elementos na qual P de x e y é verdadeira? Como é, professor? Desculpa, perdi aqui. Eu acho que para essa sentença, não. A pergunta é assim: para que valores de x e y que pertencem a 1, P de x e y é verdadeira? Então, eu testei aqui, né? Se o ponto for 0,1, vai ser verdadeira. Ah, sim, é a mesma sentença, né? Isso sendo o universo natural, né? Estamos aqui, hein? Estamos aqui, hein? No exemplo 3, hein? Tá? Nesta expressão e neste universo, né? Então, neste ponto 0,1 vai ser verdadeira. No ponto 1,0 vai ser verdadeira. Será que tem um outro ponto que pertence a 1, na qual P de x é verdadeira? Tem 0, né? Mas tem, além desses dois, tem outros pontos? Não, acho que não. Então, como você verifica isso? Você vai pegar a equação, você pega esta equação, certo? Aqui, se você botar o par... não, ia falar besteira. Então, eu ia dizer que é o menos 1 e o 2, mas a gente tá nos naturais, eu lembrei agora, desculpa. Aqui, x mais y igual a 1. Esta é a equação, né? E só é y. Quer dizer que a segunda variável tem que ser 1 menos x. Aqui. Então, este par tem que pertencer aos naturais, não? Sim. Então, se x igual a 4, 1 menos 4 não pertence, não? X igual a 5, também não dá certo, porque é negativo aqui, né? X igual a 2, também dá negativo. O x só pode ser 1. E 0, né? Sim. Pronto, só tem esses valores. Estes pontos são os únicos valores para os quais P de x e y é verdadeira. Não tem mais, não. Claro, depende do universo, hein? Isso é importante. Hein? Estamos no universo N, cartesiano N, hein? Nesse universo. Certo? Deixa eu ter alguma pergunta aqui. Pronto, então continuando aqui. Então, seja U, o conjunto universo, e P de x, uma sentença aberta. Certo? O conjunto dos elementos x de U, tais que P de x é verdade, é chamado de conjunto verdade. E tem esta notação. X pertence a U, tal que P de x. Isso é o conjunto verdade. Certo? Então, aqui temos exemplos. Exemplo 1. Encontre o conjunto verdade da sentença aberta, não?
P de x, 2x menos 1 igual a 3. No conjunto, U igual aos naturais. O conjunto verdade tem esta notação. Tá aqui. X pertence ao Professor, universo. Sim? estão pedindo para explicar mais, professor. Sobre o conjunto verdade. Não, aqui estão os exemplos, não? Aqui é o exemplo aqui. Aqui é a definição de conjunto verdade. Sejam U, o conjunto universo, e P de X, uma sentença aberta. Certo? O conjunto dos elementos X de U, tais que P de X é verdade, esse conjunto é chamado de conjunto verdade. E tem esta notação. Certo? Pronto, aqui tem exemplos. Não? Como encontrar o conjunto verdade. Este é o primeiro exemplo aqui. Aqui. Encontre o conjunto verdade da sentença aberta, Então, no conjunto U igual aos naturais. então, no caso, eu tenho que encontrar o X, tal que faça isso aí, verdade, né? Está aqui. Este é o conjunto verdade. Quem vai ser esse conjunto? X igual a 2. Para que valores de X, este daqui é verdade? 2. Quem vai ser? 2. Pronto, esse é o conjunto verdade. Só tem um. O conjunto verdade, 2. Não tem mais não, né? Só tem um. Aqui está com menos, passa com mais, e sola o X, você encontra o X. Certo? Um outro exemplo. Encontre o conjunto verdade da sentença aberta. Esta é a sentença aberta. No conjunto, o universo, os naturais. Então, esta é a notação do conjunto verdade. Quem vai ser o X? Tem que encontrar as raízes, professor. Bom, você pode também fatorar, não? Você fatora aqui. X mais 2 vezes X mais 3. Tá, esse daqui é a mesma coisa aqui. Quem vai ser o conjunto verdade? Menos 2 e menos 3. É? Mas é os naturais aí. Ah, naturais. É. Tem não. Vazio. É vazio, claro. Certo? Tem alguma pergunta? Thales, tem alguma pergunta? Não, faz tempo. Ele levantou a mão. Pronto. Então, o conjunto verdade aqui é o conjunto vazio. Porque X tem que ser um número natural, não? O universo são naturais. Aqui, quando que isso aqui vai ser zero? Quando X igual a menos 2 ou X igual a menos 3, não? Mas são negativos, não? Ele não pertence a naturais. Então, o conjunto verdade é o conjunto vazio. Não tem elementos. Ô, professor, mas no caso, se eu encontrasse raízes que uma fosse positiva e a outra fosse negativa, continuaria sendo um conjunto vazio? Não, mas só tem um, não? Oi? Só vai ter um, né? Por exemplo, se aqui for... Não, se aqui for... eu tô falando de outro exemplo. Tipo, Sim. digamos que eu encontrei a raiz, tinha lá uma equação de segundo grau e eu encontrei que uma raiz era positiva e outra raiz era negativa. Aí não está definindo os naturais. Aí o conjunto de verdade seria ainda o vazio? Não, tem que ver se essa raiz positiva é natural, né? Digamos que seja. Pronto, só tem um elemento. Aí só teria o conjunto de verdade seria a raiz que seria positiva e Isso. naturais. Ah, certo. Sim. Obrigado. Lembra? São os X, os naturais, certo? Que satisfazem isso, né? Igual a zero. Professor, mas uma só raiz não ia anular a equação, deixar igual, entendeu? Não, basta, anula, claro, é um produto. Sim. Só raiz? Claro, anula. Porque esse conceito de raiz, não? Claro, vai anular porque é um produto, não? Por exemplo, se aqui fosse menos, aqui fosse x menos 2 vezes x mais 3. Vamos supor aqui, tá?
x menos 2 vezes x mais 3. As raízes A raiz? seriam 2 e menos 3. O 2 pertence a naturais, não? Aí o conjunto de verdade seria só ele. Só ele, claro. Só o 2. Só o 2. Ele É uma raiz? para zerar a equação, é verdade. Claro, não, é uma raiz, não? Professor, se tiver a equação e não tiver o universo, aí vai ser uma proposição, mas não vai ser uma sentença aberta? Não é uma proposição, não. É apenas nem uma uma- equação. Só uma expressão matemática, não? Ah, entendi. Só pode ser se tiver o universo. Claro, se tiver o universo, não? Para decidir, não? Se realmente é uma proposição ou não, não? Um último exemplo. Encontre o conjunto verdade da sentença aberta, não? Aqui temos o P de x e y, x menos y igual a zero. No conjunto, o universo, os naturais, cartesianos naturais. Então, esse daqui é a notação do conjunto verdade. Quem vai ser o conjunto verdade aqui? Como você Naturais. encontra? De que forma são os elementos? Os naturais. Porque De se que pega x igual a y, vai ser anular aí. Claro, a partir daqui você vai encontrar uma relação entre x e y, né? Então, x igual a y. Aí você vai ter quem? 0, 0, 1, 1, 2, Que é o 2, próprio 3, N 3. cartesiano N. Entendeu? Não é tudo isso aqui, não é? Não, mas... É um subconjunto. Não, de fato. De fato. De fato. São pares ordenados aí, né? Porque quando a gente tivesse no cartesiano N ia ficar mais estranho. Ia ser 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2. Né? Seria a reta y igual a x. Não, Só também não. Então, Só os pontos. para isso ser verdade, o x tem que ser igual a y. Que não É é? Mas não é- isso aí. Só que aí é porque eu tinha comentado que x e y seriam os naturais. Só Claro. que não é, porque ia ficar N cartesiano N não é. E N cartesiano N não é igual a esse trambolho que a pessoa colocou. Entendeu? Não é. É diferente. São pontos aqui, tá? Aqui são pontos só. 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 e continua, né? Certo? Então, esse é o conjunto verdade. Ah, realmente, não poderia ser a reta porque ela dá pulos, né, professor? Não pode os valores Isso. quebrados, né? Claro, está faltando ainda os racionais, né? E também os verdade. racionais, né? E ainda faltam negativos, né? Exato. Entendeu? Para ser uma reta, né? Certo, pessoal? A gente fica por aqui então, tá? Se tiver Beleza. alguma dúvida, Ô, professor, o senhor tem como ficar um minutinho aí que eu queria fazer uma pergunta ao senhor? Tipo, pode perguntar assim. Não, é porque é uma pergunta bem, sabe? Aí Beleza. quando o povo saísse, aí eu ia falar com o senhor. Não, pode perguntar também no WhatsApp, tá? Qualquer coisa, não? Pode perguntar no WhatsApp aí. Certo? Tchau, professor. Boa noite. Viu? Tá bom. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite, pessoal. Ou a pergunta é alguma coisa com a prova? Não, é uma parada em relação ao conteúdo mesmo, sabe? Ah, conteúdo. Só que é porque tipo, tá um pouco à frente da aula, sabe? Aí eu queria fazer essa pergunta. Ah, na frente da aula. Aí por isso que eu não queria perguntar antes, porque... Pronto. Peraí, daqui a pouco sai. Daqui a pouco vai sair todo mundo aí. Só tem 14, então. Deixa eu interromper aqui. Compartilhar. Interromper a gravação, então. Aqui.